Vamos falar agora de outro tipo de situação, que é o impacto das usinas hidrelétricas, os impactos causados pela utilização de usinas hidrelétricas. A usina hidrelétrica é uma fonte renovável de energia, depende da água, das chuvas. O pessoal muitas vezes questiona isso, porque diz que o assoreamento, que muitas vezes acontece desmatamento, aconteceu desmatamento pela expansão da agropecuária, e aí assoreou as grandes barragens. Por isso que a grande importância da Mata Galeria Auxiliar, que nós temos dentro do nosso canal também um vídeo de uns 3-4 minutos sobre isso. E é considerado uma fonte limpa, se bem que alguns também questionam muito, porque se você tiver usinas hidrelétricas que tenham profundidade muito baixa e não submerjam toda a flora, pode acidificar a água e gerar alguns gases nocivos. Mas não vamos entrar nesse mérito aqui agora. Você sabe que o Brasil, temos aí alguns vídeos no canal sobre isso, nós temos 3/5 de planalto, 60% mais ou menos, um pouco mais, de terrenos planálticos. Esse desnível gera um grande potencial hidrelétrico em nosso país. Nós temos, e você também sabe disso, temos também um vídeo no canal. Nós temos 11 bacias hidrográficas, sendo 7 bacias principais, 3 de planalto, 2 mistas e 2 de planície. As 3 de planalto são a bacia do Paraná, a bacia São Franciscana ou do São Francisco, e a bacia do Parnaíba, lá no Piauí, Parnaíba, Rio do Piauí. Nós temos 2 bacias de planície, bacia amazônica e bacia do Paraguai. E nós temos 2 bacias chamadas mistas, a bacia tocantinense, também chamada de Tocantins-Araguaia, e a bacia do Uruguai. Lembrando que a bacia do Paraná, do Paraguai e Uruguai, as 3 juntas, formam o que nós chamamos de bacia do Prata, tá? Vamos lá. Você também já sabe que a bacia do Paraná, pela proximidade que nós temos dos grandes centros urbanos industriais, a bacia do Paraná, ela tem o maior potencial hidrelétrico instalado do Brasil. Isso você não pode errar numa prova, filhão, não pode. Entretanto, a bacia hidrográfica que tem o maior potencial hidrelétrico do Brasil é a bacia amazônica. Não se esqueçam disso. Mas não é de planície, professor, mas a zona de contato entre os planaltos e a depressão chama-se Zona das Cachoeiras. Tem um grande potencial hidrelétrico naquela região. Quer dizer então, pessoal, que eu posso fazer o que eu quiser, instalar hidrelétrica. Por isso que surgiu aquele programa, não é? Amazônia 2020, que tinha o plano de fazer no governo militar 86 usinas hidrelétricas no Brasil, correto? Plano sim, mas você não pode instalar tantas hidrelétricas, porque as hidrelétricas causam impactos no ecossistema. Cuidado com isso nas provas. Tudo bem, você vai falar para mim, professor, mas na região norte, Tocantins, lá no Rio Tocantins temos Tucuruí, a 5ª maior do mundo, e no Rio Xingu, na curva do Xingu, a fio d'água, nós temos Belo Monte, que é a 4ª maior do mundo, não é? Sim, senhor. E a 2ª maior do mundo, que é no Rio Paraná, lá numa binacional entre Brasil e Paraguai, chamada Itaipu, correto. Das 5 maiores nós temos 3. E você sabe então que esse projeto de usinas hidrelétricas principalmente ganhou muita ênfase no governo militar. Mas vamos lá. Então quais seriam os impactos causados pelas hidrelétricas, professor? Fácil, filhão, fácil. Primeiro, a submersão da fauna e da flora, tá? Ela submerge a fauna e a flora. Então você tem o quê? A perda de biodiversidade. Professor, mas eu me lembro muito bem. Não me lembro porque não me lembro, você não era nascido ainda. Mas meu pai me conta que tinha uma propaganda da CESP
que eles diziam que antes de haver a submersão da fauna e da flora de áreas gigantes, no caso da Amazônia, a CESP não tem na Amazônia, mas aqui em São Paulo, eles iam e retiravam os seres vivos, o que dava para tirar, filho, e os insetos, e os animálculos que ficavam rastejando pela terra. Você acha que eram salvos? Claro que não. Mais de 95% da fauna ia para o espaço, ou ia para baixo d'água, pô. Claro. Então, a subversão da fauna e da flora. Acontece impactos sociais também, que é o caso, por exemplo, do deslocamento de populações ribeirinhas e indígenas de áreas em que eles estavam acostumados a tirar o seu sustento. Isso causa impactos. Por isso que Belo Monte deu muita, como é que nós dizemos? Muitos questionamentos naquela época. E aí você tem, lógico, o famoso assassinato ecológico, que é a usina hidrelétrica de Balbina. A usina hidrelétrica de Balbina, ela foi criada, né, lá na região do rio Atumã, um afluente do Amazonas, meu filho. E ela foi criada para gerar energia para Manaus. Entretanto, o lago da usina de Balbina é do tamanho de Tucuruí, só que ele é pouco profundo. Quer dizer, submergiu uma área do tamanho de Tucuruí. Tucuruí tem um lago profundo. A madeira de Tucuruí hoje, ela não estragou, ela é mandada muitas vezes para países europeus, porque quando a água cobre tudo, não estraga a madeira. Como em Balbina a água não cobriu toda a madeira, houve a acidificação das águas, a geração de alguns gases, né, naquela região, e pelo apodrecimento da madeira. Isso gerou impactos ambientais também naquela região, né, que nós chamamos ali da Balbina. Além do mais, deslocou populações ribeirinhas, indígenas. As águas ácidas de Balbina são consideradas danosas. O equipamento, né, o custo de manutenção é danoso para a hidrelétrica, né, pela corrosão que acontece. E a geração de energia é 30 vezes menor do que da usina de Tucuruí. Então Balbina foi considerado um verdadeiro assassinato ecológico, filhão. Então fica essa dica para você aí. Eu estava indo para leste, agora estou indo para oeste. Por isso que o sol tá na minha cara aqui, ó. Bonito, lindão, né? Então, fião, como já diria no poeta, o poeta Jaelvis, 8 minutos aí. Se você não tiver paciência de ouvir isso, eu quero ver como é que você vai ter paciência de passar no vestibular para ler uma questão, mano. É nóis, tamo junto, Jaelvis.